O Corinthians sempre teve uma das melhores bases do Brasil. Mas o que acontece quando as joias não brilham no profissional? Hoje vamos desvendar o destino de 10 promessas que eram vistas como o futuro do clube, mas que nunca engataram na carreira. De craques mundiais sub-17 a aposentadorias precoces, essas histórias revelam o quão difícil é consolidar-se no futebol de elite. Abuda, campeão mundial que sumiu do mapa vice-artilheiro e campeão mundial sub-17 em 2003. Esse currículo normalmente garante carreira na Europa. Abuda teve isso. Foi vendido ao Wolfsburg em 2005, mas fez apenas um jogo na Alemanha. Voltou à base após a explosão inicial, subiu de novo, foi campeão brasileiro com o Corinthians, mas marcou só 5 gols em 15 partidas. O problema? Físico frágil e dificuldade de adaptação ao futebol adulto. Aos 39 anos defende o Independente do Amapá. A distância entre campeão do mundo sub-17 e jogador do Amapazão resume bem o abismo entre promessa e realidade no futebol brasileiro. Adson, o canhoto, que o Real Madrid perdeu. Aprovado em teste no Real Madrid aos 12 anos, mas a família não tinha dinheiro para a mudança. Essa história poderia ter outro final. Adson veio ao Corinthians aos 17, brilhou no sub-20, subiu em 2021 como revelação da temporada. Mas revelação não vira craque automaticamente. Ficou 3 anos como promessa eterna. Entrava bem, mas nunca assumiu a titularidade. 13 gols em 114 jogos é número de coadjuvante. Foi vendido ao Nantes, fracassou, voltou ao Brasil pelo Vasco em 2024. A pergunta permanece. Teria vingado no Real Madrid? Nunca saberemos. O que sabemos é que não vingou aqui. Guilherme Biro, líder nato, que não liderou nada, capitão da base, campeão sul-americano sub-15 e sub-20, ouro nos Jogos Pan-Americanos de 2023. Biro era o líder da geração. Subiu aos 16 anos em 2021 com status de intocável. 3 anos depois, 29 jogos, 0 gols, muitas chances desperdiçadas. Lateral virado meia, meia virado ponta. Parecia que nenhuma posição se encaixava. O futebol profissional exige mais que liderança, exige resultado. Hoje joga nos Emirados Árabes, longe dos holofotes que o acompanharam na adolescência. Às vezes, ser líder na base significa apenas isso, ser líder na base. Carlinhos. Alto, canhoto e apagado, campeão da Copinha 2017, ao lado de Pedrinho. Um virou ídolo, o outro sumiu. Carlinhos tinha o biotipo alto, canhoto, centroavante clássico. Subiu aos 20 anos com expectativa gigante. Resultado? 2 jogos em 2 anos pelo Corinthians. Deixou o clube no ostracismo, reapareceu no Nova Iguaçu em 2024, chegou à final do Carioca, foi contratado pelo Flamengo e não correspondeu de novo. Hoje está no Vitória aos 28 anos. O talento técnico existia, mas futebol não é só técnica, é timing, mentalidade, sorte. Carlinhos teve nenhum dos 3 quando precisava. Lulinha, a maior promessa que virou lenda urbana. Quando a FIFA coloca seu nome numa lista de promessas mundiais, a pressão é gigantesca. Lulinha tinha tudo, 297 gols na base, artilheiro do Sul-Americano sub-17 pela seleção aos 17 anos, subiu em 2007 como a salvação do timão. Mas o clube foi rebaixado, ficou como reserva na Série B e nos títulos seguintes. Apenas 4 gols em 85 jogos provam que expectativa e realidade nem sempre conversam. Hoje, aos 35 anos, joga na Indonésia. O talento existia, mas o peso da camisa 10 era maior que suas pernas conseguiam carregar. Rodrigo Varanda, gol no derby e aposentadoria aos 25, cria do terrão desde os 6 anos. Rodrigo Varanda entrou para a história ao marcar contra o Palmeiras na segunda partida como profissional. Foi seu único gol pelo Corinthians. 10 jogos depois, más atuações e problemas pessoais o tiraram do clube. Rodou por times pequenos, chegou ao América MG e anunciou aposentadoria para cuidar da saúde mental. Voltou em 2025, jogou no São José, foi ao Amazonas, saiu. Hoje está sem clube. Sua história é um lembrete doloroso. Nem todo talento aguenta a pressão. Futebol destrói mentes antes de destruir joelhos. Matheus Cassini, aposentado aos 28. Destaque da Copinha 2015. Cassini foi promovido, mas um litígio jurídico o levou ao Palermo sem fazer um jogo pelo Corinthians. Na Itália, não vingou. Voltou ao Brasil, rodou por Ponte, Santos e Fluminense sem destaque. Passou por Bulgária e Assineuas buscando espaço. Não encontrou. Em 2024, após jogar no Patrocinense de Minas Gerais, anunciou aposentadoria aos 28 anos. 28.
A idade em que Messi ganhou sua terceira bola de ouro. A diferença entre o sonho e a realidade cabe numa década de frustração. Cassini escolheu parar antes que o futebol o parasse definitivamente. Marcial. Gol na estreia, sumiço no resto, melhor jogador da Copinha 2015, Marcial tinha passagem pela base da Roma e chegou ao profissional do Corinthians como volante moderno, canhoto, boa saída de bola. Estreou no Brasileirão com gol e foi campeão. Parecia o início perfeito. Mas futebol não é conto de fadas. Perdeu espaço, foi emprestado ao Cruzeiro, voltou, foi reserva nos títulos de 2017, saiu definitivamente em 2018 com apenas 21 jogos. Hoje, aos 30 anos, joga no Vietnã. O gol na estreia virou anedota. Às vezes, o melhor momento de uma carreira acontece logo no começo. E nunca mais se repete. Léo Santos. A lesão que matou o futuro zagueiro com saída de bola refinada, Léo Santos era visto como venda certa para a Europa. Subiu aos 18 em 2016, estava nos elencos tricampeões paulistas e bicampeão brasileiro, futuro promissor até 2019, quando foi emprestado ao Fluminense e sofreu lesão grave. Ficou mais de 2 anos parado. Voltou em 2021, fez o último jogo pelo Timão e nunca mais foi o mesmo. Foram 44 jogos no total. Hoje defende o Nacional da Madeira, em Portugal, aos 26 anos. Sua história prova algo cruel. No futebol, lesões não escolhem promessas, e nem sempre dá para voltar do abismo. Fabrício Oia. 11 títulos na base, 1 jogo no profissional. 11 títulos nas categorias de base. Jogava no sub-20 aos 16 anos. Fabrício Oia era a definição de joia lapidada no terrão. Recebeu a primeira chance no profissional em 2019, aos 18 anos. Foi a única. 1 jogo, só isso. Emprestado para times do interior paulista, não se destacou. Foi tentar na Bielorrússia em 2021. Voltou para o Paraná em 2022. Hoje, aos 25 anos, joga no Itabaiana de Sergipe. 11 títulos na gaveta e uma carreira que nunca decolou. Às vezes, dominar as categorias de base é fácil. Ser profissional é outra conversa completamente diferente. 10 histórias, um padrão. Talento não garante sucesso. Pressão, lesões, problemas pessoais e o abismo técnico entre base e profissional destroem mais sonhos que a falta de habilidade. O Corinthians continua revelando joias, mas quantas brilharão de verdade? Deixe nos comentários. Qual promessa você lembra que não vingou? Inscreva-se para mais histórias do futebol que ninguém conta.